Amós. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 3 de Amós. Você que me acompanha aqui, né, sempre, você sabe que toda quinta-feira tem um estudo bíblico aqui pra gente, para você que gosta de Bíblia. Nós fazemos temas ou Bíblia, pura Bíblia, né? Quem gosta de Bíblia tá aqui comigo toda quinta-feira. Temos muitos vídeos gravados nessa página, então aí para quem gosta de Bíblia é uma bênção. E estamos nesse desafio de estudar o livro do profeta Amós, que a paz do Senhor, Elisângela, a paz do Senhor, Natália também. É um desafio, porque a gente quase não vê. Marrom também, a paz do Senhor, Marrom, tudo bem? A gente não vê muitas pregações no livro de Amós. É um livro que fica um pouquinho esquecido lá, né? Mas tem uma mensagem poderosa para a nossa vida. Se você é novo por aqui, fica sabendo que nós já gravamos o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Ficou gravado aí se você quiser acompanhar o estudo bíblico do livro do profeta Amós. Vamos lá? Abre a sua Bíblia aí, capítulo 3. Não sei se vai dar pra gente ler todos os versículos ou estudar todos os versículos, que você sabe que a coisa aqui fica profunda, né, gente? Mas eu vou tentar, tá bom? Eu vou tentar trazer um estudo de todos esses versículos aí, pra gente ter uma ideia do que a gente vai aprender hoje, porque é muito bom a gente se aprofundar no texto bíblico. Amós é um megafone de Deus, gente. O profeta Amós foi um megafone de Deus e o livro do profeta Amós é um megafone de Deus. Amós é um outdoor ambulante, né? Como diz o pastor Hernando Dias Lopes no livro dele, com uma mensagem solene para a nação de Israel. Nos próximos 3 capítulos, Amós vai proclamar aqui 3 mensagens. Hoje a gente vai começar aqui no capítulo 3, né? Mas é uma perícope, tá, gente? É uma coisa interessante da gente entender também. A nossa Bíblia hoje, ela é dividida em capítulos, o que facilita muito o estudo. Mas isso não quer dizer que a Bíblia antigamente era feita em capítulos. Não era. Era um assunto extenso. Hoje foi dividido para a gente entender melhor, tá? Então, essa mensagem de Amós que começa aqui no capítulo 3, na realidade são 3 mensagens. Ela começa no capítulo 3, vai até o 15. Tem a mensagem que é a explicação. Tem a mensagem de acusação, que é o capítulo 4, do 1 ao 13. E uma coisa também que a gente pode chamar de lamentação, né? Quando Amós se lamenta em relação ao pecado do povo, que está no capítulo 5, do versículo 1 ao 6 e depois lá no 14. Só para você se situar aí, tá? Porque não é fácil estudar os profetas, gente. Existem muitos detalhes, mas eu procuro facilitar bem aqui, ser bem didática, para que a gente possa ter um conhecimento amplo, né, no livro que a gente está estudando. Deus escolheu Israel, Catiane também tá aí, apareceu, Catiane. Deus escolheu Israel para ser seu povo. Então, o próprio Deus pune os pecados do seu povo. Isso é interessante, né? A gente vem comentando aqui ao longo das lives que essa questão de Deus punir, ou Deus castigar, ou Deus trazer juízo, ou Deus trazer disciplina, não é muito comentada hoje, né? Essa versão de Deus está sendo jogada de lado. Hoje a gente está falando muito mais no amor de Deus do que no juízo e na disciplina de Deus. Mas o profeta Amós está aí para nos lembrar que Deus também pune. Então, Deus escolhe Israel, ninguém pode duvidar disso, que Israel é a nação escolhida, a nação eleita de Deus. Foi o próprio Deus que escolhe e o próprio Deus pune. Amós 3, versículo 2, olha o que está dizendo aí. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. A Elisângela colocou, amanhã eu vejo a live, minha irmã. Ah, tá. A Elisângela tá falando que vai assistir as lives gravadas já do capítulo 1 e 2. Que bom, Elisângela. Espero que você goste, tá? A Elisângela também tem feito lives aí, de vez em quando eu vejo aí as lives da Elisângela também, né? Isso aí, vamos divulgar a palavra de Deus, né? Tanta gente na internet fazendo tanta bobeira, tanta besteira, né? Vamos usar esse canal que Deus nos abriu, né? O pastor Jeremias, ele fala muito isso, né? Pastor Jeremias da Presbiteriana, da Igreja Presbiteriana, pastor Jeremias, o Gerê famoso, ele fala muito isso. Deus nos abriu uma grande porta através da internet. E a gente tem que aproveitar isso.
divulgar a palavra de Deus, tá bom? Então, aqui Deus escolhe Israel para ser seu povo e o próprio Deus pune. Aqui está dizendo que, olha, a vós somente conheci. Eu conheci vocês. Deus está falando, é Deus que está falando. Eu conheci vocês e somente a vocês. Portanto, todas as vossas injustiças eu visitarei sobre vós. Então, gente, esse já começando, né? Já aqui no início, a gente já tá vendo é uma outra visão de Deus, uma visão que hoje muitas pessoas não têm mais, né? Porque as pessoas só acham que Deus é amor e que Deus não pune, que Deus não castiga. Então, o que a gente aprende aqui logo no início desse capítulo aqui de Amós 3? Primeiro, privilégios implicam em responsabilidades. Privilégios implicam em responsabilidade. Toda vez que a gente tem um privilégio da parte de Deus, isso vai implicar uma responsabilidade. Olha, ninguém melhor do que eu para falar sobre isso, né? Ao longo de uma vida, né? Eu tenho uma vida ministerial, né? Eu não sou evangelista agora, eu sou evangelista agora na IMO 54, mas a minha vida ministerial não começou na IMO 54. A minha vida ministerial começou muito antes, né, disso. Então eu tenho todo um processo de vida ministerial e eu posso dizer isso para você com toda certeza, com toda verdade. Todo privilégio que nós temos, ele implica em responsabilidade. Todo e qualquer privilégio, ele implica em responsabilidade. Eu comento às vezes, né, nos lugares em que eu dou aula, em que eu ensino, em que eu prego, que muitas coisas eu não posso fazer. Não porque a minha igreja me proíbe, ou a minha denominação me proíbe, mas porque Deus me chamou. E Deus, ele fala, olha, esse caminho não é para você. Eu não quero você entrando nesse lugar, eu não quero você participando desse movimento ou dessa festa, eu não quero você junto com essas pessoas, eu não quero você tomando essas e essas decisões. Por quê? Porque privilégios implicam em responsabilidade. Quando alguém tem um privilégio dado por Deus, pode ter certeza que também você será cobrado por isso. Foi o caso aqui de Israel. Tá? Antes de invocar a trombeta do juízo contra Israel, o que Deus faz? Deus recorda todos os privilégios que ele deu para o seu povo. Então ele diz aqui, ó, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, eu conheço vocês. Então eu tenho condições de disciplinar vocês, porque eu conheço vocês. O nosso Deus, ele tem condições de nos disciplinar porque ele nos conhece, né? Às vezes a gente tenta trazer um juízo de valor sobre uma pessoa que a gente está vendo só no exterior, mas Deus conhece também o interior da pessoa. Então o julgamento de Deus, ele é perfeito. O julgamento de Deus, ele não comete erros, porque toda a nossa vida está diante de Deus, por ele mesmo que nos criou. Então aqui Amós está dizendo ao povo, né? Ele é o profeta e ele está dizendo o seguinte: o castigo é proporcional aos privilégios. Gente, e agora a gente vai ler uns versículos muito fortes aqui. Olha o que Amós 3:3, que é muito conhecido esse versículo, fala. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Olha só, gente. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á do laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Gente, olha só. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito? Gente, esses versículos são muito fortes. A gente vai comentar sobre esses versículos. Eu quero que você preste muita atenção no que Deus está dizendo aqui para o povo, tá? O leão está rugindo. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Então aqui o leão está rugindo. Não nas selvas do paganismo, não, mas na cidade povoada pelo povo da aliança e da adoção. Então, o que a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 4,17?
que o julgamento, ele começa pela casa de Deus. Por que o julgamento começa pela casa de Deus? Porque nós temos conhecimento. Nós não somos pessoas ignorantes, nós somos o povo de Deus. Nós conhecemos o que Deus pensa, nós conhecemos a vontade de Deus revelada na sua palavra. Então, quando a gente erra, a nossa punição é mais severa, porque a gente sabe que a gente está errando. A gente não é uma pessoa inocente que não sabe do que está acontecendo. Então, quanto mais próximo a gente está do Senhor, maior fidelidade ele vai requerer de nós. Então, gente, isso aí são linhas paralelas, tá? E o próprio profeta, né, usado pelo Senhor aqui, pergunta: andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Duas pessoas vão poder caminhar juntas se elas não tiverem de acordo? É claro que não. O que o profeta está dizendo aqui? Não dá para vocês fazerem o que vocês querem se vocês são o meu povo. Porque o meu povo precisa ser reconhecido como um povo meu. Então é muito sério isso aqui. Quanto mais perto da própria luz Deus coloca alguém, mais maligna é a escolha das trevas. Então, se Deus te colocou sobre a sua luz, né? Quando você escolhe as trevas, isso soa muito ruim para Deus. Isso magoa, né? É a santidade de Deus. Porque você está na luz, você está perto de Deus. E se você escolhe fazer a coisa errada, se você escolhe as trevas, Deus não está se agradando. Então, a graça de Deus não é licença para pecar. É isso que o profeta Amós está dizendo para a gente aqui. A graça de Deus não é uma licença para pecar. Ah, eu estou vivendo da graça. Mas isso não se constitui numa licença para a gente pecar. Deus vai punir Israel não apenas por causa dos seus pecados, mas também por causa dos privilégios desperdiçados. Então, perceba isso. Que Deus está punindo Israel não somente pelo que eles estão fazendo de errado, mas pelo privilégio que eles têm e eles estão jogando pela janela. De ser filho, de ser nação eleita do Senhor e está fazendo a coisa errada. Então, presta bem atenção. A mensagem de Amós ela é muito atual para a gente. A mensagem de Amós diz o seguinte: a graça de Deus deve nos estimular à santidade. Nós não temos que ter medo do castigo, mas a graça de Deus deve nos estimular para a santidade. Eu queria ler com você livro de 1 João. 1 João, abre aí a sua Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha o que está dizendo. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. Olha que coisa linda, gente. Então, esse amor de Deus, essa graça de Deus deve nos incentivar a buscar cada vez mais a santidade de Deus. A graça de Deus não é uma licença para a gente fazer coisa errada. Ah, porque agora eu sou filho de Deus, Ele me ama, eu nunca vou perder a minha filiação, então eu posso errar à vontade, fazer coisas erradas à vontade e achar que vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem. O amor a Cristo deve ser a nossa grande motivação para viver e trabalhar no reino de Deus, porque Ele nos amou. Agora, o que eu posso fazer para retribuir esse amor? Claro que eu nunca vou poder retribuir o amor de Deus, mas o amor de Deus, ele nos constrange, né, a fazer um pouquinho para Deus. Eu queria ler também com você lá em 2 Coríntios, vamos aproveitar esses textos aí que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim, olha: porque o amor de Cristo nos constrange, olha aí, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então, olha só que coisa linda, gente. O amor de Cristo deve nos constranger. Nos constranger. Por quê? Porque ele morreu por todos, para que todos possam viver. Então agora, né, eu posso fazer alguma coisa para demonstrar o meu amor por Deus, é viver para ele, né, colocar a minha vida à disposição de Deus. É isso que Deus quer da gente. Então nossas obras, elas são feitas não para alcançar o favor de Deus, mas porque já fomos alcançados por Deus. Deu para entender? Eu não vou fazer um monte de coisa para ser salvo, porque a nossa salvação não depende de obras, né? Não depende. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas já que fomos salvos, então agora eu posso trabalhar, eu posso fazer o meu melhor em prol desse reino, né? Para alcançar também aquelas pessoas que não conhecem esse amor. Então fomos alcançados pela graça, então vamos fazer alguma coisa, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, né, sermos fiéis a esse chamado, a essa vocação maravilhosa que o Senhor nos deu. O livro de Lucas, vamos ler lá, gente, vamos aproveitar que a sua Bíblia está aberta aí, o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, diz assim, 12, versículo 48, tá? Abre aí ou anota, se você não tiver com a Bíblia agora, você pode anotar. Lucas 12, versículo 48. Olha o que está dizendo aí, gente. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, o que está dizendo aí? Né? Que isso aqui quem falou foi Jesus, tá, gente? A quem muito é dado, muito também será cobrado. Porque nós temos privilégios. Então, se eu tenho um alto privilégio, Deus vai me cobrar em cima daquele privilégio que eu tenho. Então, é isso que a gente precisa entender aqui. Como povo escolhido de Deus, a gente deve viver uma vida digna da vocação a que a gente foi chamado. Isso está escrito em Efésios 4:1. Eu queria ler também esse versículo com vocês, gente. A gente tem que aproveitar que o texto está aberto, né, para que esse assunto fique bem gravado na nossa cabeça. A Lorena também está aí, a paz do Senhor, Lorena, Cipriano Conceição, Amandinha, Deus abençoe vocês que estão aqui comigo. Efésios 4, versículo 1, está dizendo assim, olha, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então Paulo está dizendo aqui, né, olha, eu sou preso do Senhor, mas eu rogo, por favor, gente, anda como uma pessoa digna da vocação que você foi chamada. Olha só, você foi chamado, que você foi chamado. Que coisa linda, né? Paz do Senhor, Lorena, Deus te abençoe. Então, estamos estudando o livro de Amós. Gente, Amós capítulo 3, vamos voltar para Amós. Eu tirei da página, agora vamos voltar de novo para Amós. Amós capítulo 3 hoje. Duas grandes verdades aqui no livro de Amós. Deixa essa Bíblia aberta, tá, gente? Do versículo 3 ao versículo 8, eu acabei de ler para vocês aí, né? Eu não vou ler de novo, eu vou ler só o 8, o 7 e o 8 que eu não tinha lido ainda. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Olha que palavra forte. Essa palavra não mudou não, tá, gente? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela o que vai fazer para os seus profetas. Está escrito, gente. Isso aqui está escrito. Olha o versículo 8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Olha que versículos fortes que a gente está lendo aqui agora. Gente, é muito forte. Deus não vai fazer nada sem revelar o seu segredo. Para quem? Para os profetas. Deus
sempre terá profetas. Não esquece isso, gente. Não esquece isso. Claro que, Alessandra, existe profeta ainda? Não, o último profeta foi João Batista. O último profeta foi João Batista. Profeta, né? Chamado profeta foi João Batista. Mas existe o dom da profecia, né? Que foi entregue à igreja do Senhor. Os dons foram entregues para a edificação da igreja. E Deus usa pessoas para revelar a sua vontade. Essa vontade já está expressa na palavra, porque a maior profecia é a Bíblia, tá, gente? Isso é uma coisa que precisa ficar clara também. Mas aqui, esse texto, a gente tem que levar em consideração que Deus não faz, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado. Então, Deus sempre vai mostrar alguém. Deus sempre vai abrir uma janela de entendimento na vida de alguém e essa pessoa vai ter autoridade para falar em nome de Deus. Como você vai saber que é Deus que está falando? Você vai levar essa profecia para a palavra. Ela tem que estar em consonância com a palavra de Deus, sempre. A palavra de Deus é o nosso manual, é a nossa bússola. Então aqui, gente, duas grandes verdades destacadas aqui no livro de Amós, logo nesse início. Primeiro, o pecado não ficará sem julgamento. A gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Nenhum pecado ele vai ficar sem julgamento, gente. Eu falei isso na live passada e eu torno a repetir. A paz do Senhor, irmã Lourdes. Amós aqui, ele vai lançar mão de 5 parábolas para falar nessa questão do julgamento de Deus. Amós é uma pessoa super inteligente, é um homem, né? É um profeta, é um boiadeiro, né? Um agricultor, um boiadeiro, mas ele tinha um linguajar muito apurado e ele sabia se expressar muito bem, né? Muito bem. Eu tô aprendendo muito com Amós, até na linguagem dele, né? O modo dele falar. Ele fala 5 parábolas aqui, dando vários exemplos de causa e efeito para ressaltar a mensagem do juízo de Deus. Gente, vocês prestaram atenção nesses primeiros versículos que eu falei? Olha o que ele falou. Andarão 2 juntos se não tiverem de acordo? Aí ele começa a falar as parábolas. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Presta bem atenção, gente. Olha o linguajar de Amós. Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Olha a parábola que ele lança aí para que as pessoas possam entender que o julgamento de Deus é inevitável. Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Olha o que ela está falando. Olha o que Amós está falando aqui. Presta bem atenção. Se existe um laço armado, é porque alguém armou. Existe uma causa e existe um efeito para isso. O laço não foi armado sozinho. Se existe um laço, é porque alguém armou aquele laço, porque quer apanhar aquela presa, aquela ave, no caso. O que Amós está dizendo aqui? O julgamento vem de Deus, literalmente. É Deus que vai julgar Israel. Isso aqui está muito claro em todos esses versículos, essas parábolas que ele está dando aqui, tá? Isso aqui está muito claro. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? O que é tocar a buzina? Gente, quando a buzina era tocada, ia acontecer alguma coisa. Cada som de buzina dizia alguma coisa. Quando alguém tocava a buzina na cidade, é porque alguma coisa ia acontecer. Existia o som, vem inimigos, vamos nos preparar, exército, se preparem, né? Tocava a buzina quando vinha um noivo casar-se com a noiva, tocava-se a buzina, o casamento ia ser realizado. Então, existiam vários tipos de toque. E Amós está dizendo aqui, quando uma buzina toca na cidade, você acha que o povo não vai estremecer? Está tocando é porque está dando um aviso de que algo vai acontecer. Então, presta bem atenção, no mundo natural, na natureza,
Nada acontece por acidente, gente. Nada acontece por acaso. E, do mesmo modo, na esfera dos negócios de Deus, há sempre uma causa e há sempre um efeito. Nem sempre o homem sabe por que está acontecendo algumas coisas. Nem sempre a gente tem um entendimento total do que acontece no mundo todo. O ser humano não tem esse poder. Mas eu posso dizer para você e garantir para você que nada acontece por acaso. Nem no mundo natural, nem no mundo espiritual. Tá legal? Isso é uma verdade que está expressa aqui na palavra. Existe um antes, existe um depois. E você percebe isso aqui nos versículos que a gente está lendo aqui, gente. Acompanha, abre a sua Bíblia aí no livro de Amós, que você vai entender isso, tá? Existe um antes e existe um depois. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Causa e consequência, causa e consequência. Antes e depois, antes e depois. Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Então, uma coisa está atrelada à outra. Levantar-se-á o laço na terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Antes e depois. Causa e consequência. Então, olha só, no versículo 4, gente, fica com a sua Bíblia aberta aí. O leão ruge. Presta atenção. O leão ruge, quando um leão ruge na savana, alguma coisa vai acontecer. Um leão não ruge do nada, à toa. Não. Ele ruge com um propósito. O leão ruge pronto para saltar. Tá aí, ó. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Presta bem atenção. A presa foi apanhada e o rosnado da fera está sendo ouvido na sua força total. Gente, presta atenção. Esse rosnado chega no covil, porque está falando do leãozinho. Gente, presta bem atenção. O rosnado dessa fera está sendo ouvido lá na toca, para onde essa carcaça da presa vai ser levada para servir de alimento. Então, uma coisa está atrelada à outra. No versículo 5, a gente viu aqui uma ave caindo no laço. E no versículo 5, parte B, a gente vê a armadilha se fechando. Olha só. No versículo 6, a trombeta faz a advertência. Tem um perigo iminente chegando. Mas no versículo 6b, o golpe já foi dado. Olha só. Sucederá qualquer mal à cidade se o Senhor não tiver feito? Então, gente, presta atenção. Todo esse movimento de versículos que a gente viu aqui no capítulo 3, ameaça, execução, constitui-se o quê? Um poderoso apelo conclusivo da mensagem que Amós acabou de pregar. Amós acabou de pregar. E aí, o que a gente tira de lição aqui? O pecado nunca vai ficar escondido. Não existe pecado que não será revelado. Não existe. Versículo 9, Amós 3, versículo 9, olha aí. Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito. Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Então, os pecados de Israel aqui são denunciados pelo profeta Amós, testemunhado pelas nações pagãs e julgados por Deus. Presta bem atenção. Deus, ele não se perde aqui. Ele está punindo Israel e ele está trazendo as nações pagãs para serem testemunhas daquilo que Deus está fazendo. Você percebe que Amós, quando ele é usado lá no capítulo 1, capítulo 2, e quando ele diz que vai trazer julgamento para as nações, Israel se gloria, acha legal. Não, realmente essas nações precisam de julgamento. Mas quando Amós vira a mensagem para a própria nação de Israel, eles já ficam abalados.
Entendeu? Por quê? Porque quando o povo de Deus peca, gente, até os pagãos se escandalizam. Você já reparou isso? Todo mundo pode pecar, mas quando um crente peca, o escândalo é muito maior. É o que está acontecendo aqui no livro de Amós. Quando o povo de Deus peca, até os pagãos se escandalizam. Está aí no versículo 9 que a gente acabou de ler. O pecado de Israel era tão grande, que assustava até as nações pagãs, porque elas diziam assim, nós já somos, a gente já está acostumado a fazer isso, mas Israel fazendo isso, né? Afinal de contas, Israel estava pecando conscientemente. Israel estava pecando deliberadamente, e esse é o pior pecado que existe. Eu vou tirar um pouquinho do livro de Amós e eu quero que você vá lá para o livro de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estou dando um exemplo já no Novo Testamento, de como o mal se prolifera e como que é triste quando um povo que se diz de Deus faz coisas erradas, tá? Então aqui você vê na igreja de Corinto, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele está denunciando um pecado gravíssimo dentro da igreja, em que o pai e o filho têm relações sexuais com uma mesma pessoa. Paulo está dizendo aqui, há uma pessoa que abusa da mulher de seu pai. Quer dizer, o enteado tendo relações com a sua madrasta, vamos dizer assim. Então, a gente percebe que existe uma gravidade num pecado que é deliberado, que é consciente. Quando o povo de Deus se entrega ao pecado, ele se torna pior do que os ímpios. É o que está dizendo aqui em Amós 3, versículo 10. Olha aí, porque não sabem fazer o que é reto. O profeta Amós está denunciando o povo de Israel. Vocês não sabem fazer o que é reto. Vocês estão entesourando nos seus palácios violência e destruição. Vocês que são povo de Deus, vocês que conhecem a lei de Deus, vocês estão pecando deliberadamente. Então, o afastamento deliberado de Deus empurrou o povo para a degradação moral. Quanto mais a gente se afasta da lei de Deus, quanto mais a gente se afasta da palavra de Deus, mais o mal vai tomando conta da nossa vida. E esse mal, gente, o mal ele tem o poder, ele tem a característica de aumentar, sabe? O mal ele tem o poder de aumentar, por isso a gente tem que tomar muito cuidado. O que diz no Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O que o salmista está dizendo aí? Da progressão do mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O servo de Deus ele está cercado por inimigos. Se de um lado é 1000, do outro é 10.000. Mas claro que existe uma promessa no Salmo 91, né? Que esses 1000 e esses 10.000 cairão. Mas essa promessa é para quem está no esconderijo do Altíssimo. Então você percebe que o mal ele tem essa coisa ruim de sempre aumentar. Então a gente não pode tolerar o pecado na nossa vida. Eu tenho falado isso desde o início das lives de Amós, né? Já tivemos 2 lives aqui. Eu tenho comentado isso. Gente, não deixa o mal se enraizar na sua vida. Alessandra, eu errei, eu pequei. Todos nós erramos. Eu já falei isso também. Do momento que você nasce ao momento que você fecha os olhos nessa terra e dá o seu último suspiro, você será um pecador. Você sempre será um pecador. Mas o que te diferencia do mundo é a capacidade que você tem de se arrepender do seu pecado. A Lorena colocou aí, olha, isso é muito forte e triste. Temos visto muitos cristãos vivendo a sua própria vontade, o tal do nada a ver. Isso é muito sério que a Lorena está dizendo aqui, né? E nisso o pecado vai entrando disfarçadamente. Quando a gente se dá conta, nós estamos fora da presença de Deus. Isso é uma realidade, Lorena. Isso é uma realidade. É o povo de Deus achando que se manda. Na realidade, é isso que acontece, né? É o povo de Deus, que se diz de Deus,
A pessoa que se diz filho de Deus e acha que pode fazer o que dá na telha dela, né? E aí o mal vai entrando, né? O mal vai entrando, vai enraizando e a pessoa não percebe, porque o mal tem essa característica de ser cada vez mais degradante, né? Ele vai se tornando cada vez pior. O pecado é como se fosse um câncer, gente. O pecado é como se fosse um câncer. Ele começa pequeno e ele vai se espalhando, ele vai se enraizando e daqui a pouco não tem mais o que você fazer. Porque ele já se enraizou de uma tal maneira que não tem mais o que você fazer. O pecado é isso, tá? Para dar um exemplo assim, para que a gente possa entender. Então, o pecado ele sempre vai desembocar numa perversão. Eu quero ler com você também livro de Romanos. Abre aí, já que você está com a sua Bíblia aberta aí, Romanos capítulo 1, logo o primeiro capítulo, Romanos 1:18. Diz assim, olha, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Isso é forte. Tem gente que passa por cima desse versículo aqui, passa batido. Estão esquecendo que existe a ira de Deus. Deus é amor? Sim, mas também é fogo consumidor. Deus é santo. Ele não tolera injustiça. Ele não tolera maldade. Não tem esse hino, é bem bonito, né, do leão? Que ruja o leão, né, e que a terra estremeça, né? Esse hino é muito bonito, mas esse hino fala da justiça de Deus, que Deus não tolera iniquidade. Deus não tolera injustiça. E às vezes a gente esquece disso. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. É um erro gravíssimo você jogar a verdade para lá, né? E converter essa verdade em injustiça. São pessoas, são sistemas que conhecem a verdade e que deturpam a verdade. E pelo fato de Deus não estar agindo agora, as pessoas acham que Deus não vai agir. É um erro, é um erro, é um erro, gente. Porque todo pecado será punido, ou em Cristo, ou no inferno. É forte, mas alguém precisa falar isso, né? E que se for eu, que seja eu a falar. É o que a Bíblia fala. Por isso que eu digo, quando a gente erra, o primeiro movimento que a gente tem que fazer, vai para os pés do Senhor e pede perdão. Senhor, me perdoa. Muda de rota, muda de rota. Tá no caminho errado, muda de rota. Tomou uma decisão errada, volta atrás, faz o que é certo. Persevera naquilo que é verdade, porque a verdade ela nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o pecado, ele cauteriza a consciência. A gente tem que tomar muito cuidado com o pecado. Gente, não brinque com o pecado. O pecado, ele cauteriza a consciência. O que é cauterizar? A pessoa já não sente. É como se fosse uma lepra. A lepra, ela tem essa característica. Você coloca sua mão, seu braço no fogo, o seu braço queima e você não sente a dor. Porque a lepra, ela anestesia o nervo e você não sente. Então a pessoa vai caindo aos pedaços e ela não sente dor. O pecado, ele é isso. Por isso o pecado é comparado à lepra. Gente, a lepra do pecado. É sério, gente. O pecado, ele calcifica, ele cauteriza a nossa consciência, ele calcifica o nosso coração, ele tira da nossa alma a sensibilidade espiritual. É por isso que a pessoa está indo para o buraco, a pessoa está indo a passos largos para o inferno e a pessoa não consegue enxergar, porque o pecado já cauterizou a consciência dela, ela não consegue mais enxergar. E o que estava acontecendo aqui com o povo de Israel? Por isso Deus levanta o profeta Amós. Os israelitas estavam vivendo no pecado de uma forma quanto mais. Eles já estavam acostumados a fazer a coisa errada. E eu vou dizer aqui, vou dar um dado aqui muito interessante, né? Passaram-se vários reis, várias dinastias, e cada rei foi pior do que o outro.
Ninguém colocou um propósito no coração de fazer a coisa certa. E quando você é um líder que faz a coisa errada, o julgamento será pior. Por isso que eu estou falando aqui, né, no início, que privilégio ele vai exigir de você maiores responsabilidades. Porque uma coisa é eu errar e ir para o inferno. Outra coisa é eu errar e fazer outras pessoas errarem. Isso aí para Deus é muito sério. É muito sério. Então você vê não vou citar nomes aqui, que eu também não sou maluca de fazer isso, né? Mas você vê algumas pessoas que elas são ímpias e que elas vivem a vida toda na impiedade e Deus dá muito tempo para ela, vida longa, e ela vive a vida toda inteira dela na impiedade e Deus deixa a pessoa viver ali na impiedade anos e anos e anos, às vezes morre velhinho na impiedade, mas pelo menos a pessoa fez a coisa errada, mas não fez ninguém errar junto com ela. Agora, quando uma pessoa ela vive na impiedade e ela tem um grau de influência muito grande e ela começa a incentivar as pessoas ao seu redor a agir na impiedade também, em muitas situações, eu não vou falar aqui o nome, né, mas em muitas situações Deus vai lá e arranca a pessoa da terra. Tô falando de ímpios, tá? Então, assim, isso é para que você possa entender algumas situações que acontecem aí no nosso mundo. Tem pessoas que são ímpias, fazem coisas erradas, mas ela faz a coisa errada, ela assume aquilo ali, entendeu? Mas existem pessoas que ainda novas, Deus arranca da face da terra. Por quê? Eram pessoas que estavam no caminho da impiedade, mas que por causa do seu poder de influência, estavam influenciando muitas pessoas e Deus arranca de uma forma brutal, às vezes, da terra. E as pessoas ficam tudo assim, meu Deus, por que aconteceu isso? Porque Deus não permitiu, Deus tirou, porque aquelas pessoas estão influenciando outras. Então é uma grande responsabilidade quando você influencia para o mal. E isso também será julgado pelo Senhor. Então a nação de Israel estavam influenciando para o mal. Eles eram a nação de Deus, né, o povo de Deus, e eles começaram. A nação que deveria ser a luz para as outras nações, né? O profeta Isaías bem falou sobre isso. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, né? A nação de Israel, ela foi firmada, ela foi fundada, ela foi criada para ser luz para as nações. E nessa ocasião aqui, em muitas outras ocasiões na palavra, elas estavam sendo trevas. Em vez de fazer a coisa certa, eles estavam fazendo a coisa errada. Eles perderam o temor completamente de Deus. Eles perderam o amor pelo próximo. Eles viam os pobres como alguém que deveriam explorar e esmagar. Gente, o povo de Deus fazendo isso? Sim, tá? E eles só buscavam confiança, conforto nas suas próprias riquezas, mesmo que essa riqueza fosse desumana à custa dos pobres. Eu nem vou entrar por isso. A gente vê isso acontecendo no mundo, em várias partes do mundo, no Brasil, tá? A gente vê isso em várias esferas, a gente vê isso. Ricos dominando sobre os pobres, explorando os pobres o máximo que pode, tá? A gente vê isso em todas as esferas do mundo, da nação brasileira, a gente vê em todas as esferas. E isso desagrada muito ao Senhor. Então, o que Amós está nos dizendo aqui, o profeta Amós está nos dizendo? O pecado nunca vai ficar sem punição. O pecado nunca fica sem punição. Quem não escuta a voz de Deus vai ter que suportar a vara da disciplina. Tá? Paz do Senhor, Luísa. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Estamos já indo aqui pro finalzinho, gente. Falta 15 minutos para terminar a nossa live aqui. O pecado nunca vai ficar sem punição. Então, não cai muito nessa conversa que Deus é amor, que Ele vai passar a mão por cima do seu pecado. Não cai nisso não, gente. Que a gente está vivendo o tempo da graça e que tudo que você fizer pode fazer porque você é filho, né? Não, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Por isso mesmo você tem o compromisso de fazer a coisa certa.
Você é filho de Deus, por isso mesmo você tem que dar o exemplo. Você é filho de Deus, por isso mesmo você tem que viver uma vida reta diante de Deus. Entendeu? Então, quem não escuta a voz de Deus vai ter que suportar a vara da disciplina. Onde está escrito isso? Amós 3, versículo 11. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Quem está falando isso? Deus. Deus. Eu vou punir vocês. Eu vou deixar um inimigo entrar aqui na terra de vocês. Vocês serão disciplinados. E o povo de Israel foi disciplinado pela Assíria. Deus permitiu que a nação assíria entrasse ali e punisse o seu povo. Israel se desviou deliberadamente. O que é deliberadamente? Por querer. A paz do Senhor, Laice, seja bem-vinda. Por querer. Sabe durante quanto tempo? Vou dar para vocês aqui o número. 209 anos. A nação de Israel se desviou deliberadamente durante 209 anos. Nesse tempo, sabe quantos reis tiveram a nação de Israel até Deus trazer o julgamento? 19 reis. Quantas dinastias? 8 dinastias assumiram o trono para só liderar ainda mais a nação para longe de Deus. Quer dizer, entrava rei, saía rei, continuava pecando, incentivando o povo a pecar. Nesse período, Deus enviou profetas. Deus enviou profetas para admoestar a nação, para trazer admoestação, para trazer advertência. Mas a nação de Israel fez isso, ó. Tapou os ouvidos. É o que muita gente faz hoje, quando está escutando a verdade. Tapa os ouvidos. O apóstolo Paulo falou que as pessoas vão ter comichão nos ouvidos, elas não vão querer ouvir a verdade. É o que está acontecendo hoje, né? Nos últimos dias virão tempos trabalhosos, foi isso que o apóstolo falou. As pessoas vão ter comichão nos ouvidos, elas não vão querer ouvir a verdade. Então a nação de Israel tapou os ouvidos. A nação de Israel prendeu profetas. A nação de Israel matou profetas. Isso é sério, isso é sério. É muito sério quando Deus levanta alguém para falar, para trazer advertência, e esse profeta é calado. É calado. É maltratado. É morto. Gente, isso é tão forte que Jesus, ele comentou sobre isso, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junto seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Deus mandou vários profetas. E quando ele mandou seu próprio filho, eles mataram Jesus numa cruz. Claro que Jesus foi como sacrifício. Ele quis ir por nós. Mas isso foi levado em consideração. Quando estava ali, diante de Pilatos, Barrabás e Jesus, né? Que houve uma escolha. Quem que vocês querem que soltem? Estamos no período da Páscoa. É costume soltar um preso. Quem vocês querem que solte? Solta Barrabás. Solta Barrabás. Crucifica Jesus. Crucifica Jesus. Olha, eu lavo as minhas mãos. Eu não vejo pecado nesse homem, não. Que o sangue dele escorra sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha o que eles abriram a boca para falar, gente. Luísa colocou aí, ó, como o profeta Jeremias também sofreu, né, evangelista? Com certeza. O profeta Jeremias, gente, ele sofreu demais. Ele sofreu, ele foi abandonado pela própria família, pelos próprios amigos. Jeremias, ele foi uma pessoa, o profeta que Deus usou para profetizar, e ele viu tudo acontecer na cidade dele. Ele viu tudo. Ele viu mulheres grávidas sendo rasgadas ao meio e os filhos arrancados do seu ventre. Ele viu crianças no meio da estrada, chorando de fome, seus pais mortos. Ele viu coisas terríveis. Ele sofreu demais. O profeta Jeremias sofreu demais.
Então, gente, não é diferente de hoje. Todo profeta tem um grau de sofrimento. Todo profeta. Porque muitas vezes o profeta vê coisas, né? E as pessoas não querem ouvir. Entendeu? O profeta recebe a revelação de Deus. Não é uma coisa que a gente quer. Deus mostra, Deus revela. E muitas pessoas não mais querem ouvir profeta, né? As pessoas não querem mais ouvir. E Deus sempre... A gente acabou de ler aqui, Amós 3, gente. Quem chegou depois, pega a live lá do início, tá? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Que servos são esses? Os profetas. Está escrito. Ninguém pode tirar isso da Bíblia. Ninguém pode tirar isso da palavra. O Senhor, quando ele vai trazer juízo, quando ele vai trazer vara, quando ele vai trazer disciplina, ele usa os seus profetas. Tá? Ele avisa antes. Ele não é um Deus que faz as coisas sem avisar. Ele avisa antes. Então, agora, Deus pega a nação de Israel e entrega ao rei da Assíria para ser levado em cativeiro. Então, gente, Amós 3, nós estamos aí em Amós 3. E eu quero ler aqui o último versículo com vocês, que eu já vou encerrar a live. Tá? Hoje eu não vou poder passar do horário. Provérbios 29. Pega a sua Bíblia aí. Vamos fazer uma ponte aí com o que a gente está falando aqui, né? Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Esse versículo aqui é maravilhoso também e muito forte. A Luísa colocou aí, ó. Vou ver com certeza desde o início, é bênção. Depois vê, Luísa, assiste desde o início para você pegar bem direitinho lá do início. Então, olha só, olha o que está dizendo no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria milenar para a nossa vida. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, quer dizer, ele não aceita, né? Deus está ali, né, repreendendo, e a pessoa não aceita. Ele vai ser quebrantado de repente sem que haja cura. Isso é forte. Então, quando Deus te repreender, aceita a repreensão, gente. Seja sábio. Seja sábio, aceita a repreensão. Deus está te chamando no cantinho, está conversando com você, minha filha, sai desse caminho. Para com essa atitude. Para de agir desse jeito. Fecha a boca. Ou fala, agora é o momento de você falar. Fecha a boca, agora é o momento de você calar. Ouve a repreensão de Deus. Quando Deus te chamar no cantinho e fala, eu não quero você usando isso aqui. Eu não quero você com amizade com certa pessoa. Faz aquilo que Deus está mandando você fazer. Não entre nesse versículo de Provérbios 29. Aquela pessoa que é repreendida o tempo todo e fica se endurecendo, Deus vai lá e vai acabou com a situação, acabou com o assunto. Então, não, gente, a palavra de Deus está aí para a gente aprender. Só erra quem quer. Só faz a coisa errada quem quer. Profeta Amós aqui, capítulo 3 de Amós é um capítulo forte. Eu não consegui chegar até o final dele, tá? Próxima live eu vou pegar aqui do finalzinho, tá bom, gente? Eu parei aqui, deixa eu ver aqui, eu tirei da página, toda hora eu tiro da página. Eu parei aqui, capítulo 3, eu parei aqui no versículo 11, tá? Eu parei no versículo 11. Eu não vou conseguir terminar, que ele vai até o 15. Mas na próxima live, já vou partir aqui do versículo 12 em diante e vou entrar no capítulo 4, tá bom? Então, fica aí, né? Esse texto abençoador, forte, né? Porque é alimento forte. Em Amós, gente, é mocotó. Amós é mocotó. Amós não é canjinha não, tá? É mocotó forte, é comida forte para nossa vida. E é um livro muito necessário. É um livro muito atual. Então, que essa palavra, ela nos confronte, para que a gente possa fazer a coisa certa. Andar no caminho certo, fazer a coisa certa e ser abençoado por Deus. Porque o nosso Deus, ele nos ama. Ele não quer ver a gente errando, fazendo coisa errada. Deus não quer ver a gente sofrendo, dando com a cara na parede. Não, Deus não quer isso pra gente. Então, é necessário a gente seguir a orientação de Deus. Segue o líder, gente. O líder é Jesus. Ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você. Confia na liderança de Deus, confia no cuidado de Deus. Deus nunca trará
prejuízo para a nossa vida. Entenda isso. Deus nunca trará prejuízo para a nossa vida. Às vezes a gente sofre alguns prejuízos, né, na vida. Às vezes a gente sofre, às vezes a gente nem merece, mas a gente sofre alguns prejuízos. Mas preste atenção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Até uma puxada de tapete na nossa vida. Não pense que Deus te abandonou e te deixou sozinho, não. Não, não pense isso. Deus, ele pode fazer muito mais. Às vezes as pessoas acham que estão tirando alguma coisa da gente, Deus está lá na frente nos dando algo melhor. Tá entendendo? Então, não fique preocupado. Se você está fazendo a vontade de Deus, se você está procurando fazer a coisa certa, Deus está cuidando de você. E até aquilo que parece ser uma perda, vai ser um ganho para a tua vida. Então, o livro de Amós, gente, como eu estou aprendendo. Eu estudei a fundo esse livro quando eu fiz o seminário. Eu tinha 16 anos quando entrei no seminário, né? E fiz o seminário. Aprendi bastante. Depois fui dar aula no seminário e também pesquisei, estudei, ensinei sobre o livro de Amós, mas a palavra de Deus, ela é uma coisa linda. Parece que eu nunca li o livro de Amós, gente. Eu estou debruçada sobre o livro de Amós, né? E parece que eu nunca estudei o livro de Amós. Como o Senhor está falando comigo, como eu estou aprendendo nesse livro, que coisa linda. Então, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Oh, Jesus, Senhor, eu quero estar de acordo com a Tua palavra, eu quero andar junto contigo. A melhor companhia que podemos ter nessa vida é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, não abra mão dessa companhia linda que Deus tem para a nossa vida. Anda com Jesus, segue o líder, vai nas pisadas dele, segue a orientação dele, porque Deus nunca vai trazer prejuízo para a nossa vida, nunca. Nunca, sempre será a bênção. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Sempre tem um grupo aqui toda quinta-feira, gente. Não é fácil, 10 horas da noite, agora já são 11 horas, 23 horas, né? Todo mundo trabalhou, eu trabalhei também, tenho as minhas responsabilidades, tudo. Mas eu coloquei um propósito no meu coração de estar toda quinta-feira aqui, trazendo uma mensagem. E o Senhor, Ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha vida, tem cuidado dos meus negócios, tem cuidado de tudo que é meu, tudo que leva o meu nome. E a minha oração sempre para você, que Deus cuide da sua vida também. Tudo que leva o seu nome, tudo que leva o seu CPF, seu CNPJ, tudo que está nas suas mãos para cuidar, que o Senhor te abençoe e te guarde. A melhor companhia está com você, tá? Como disse John Wesley, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um restante de semana aí abençoado, tá bom? Uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado, um domingo abençoado. Que essa semana seja de bênção, de vitória para a tua vida. Beijos, beijos, até a próxima. Não vou falar o nome não, porque senão vai ter nome que eu não vou falar, né? Tem muita gente aqui, né? Glória a Deus pela sua vida. Láice, Amanda, Lorena, Zete Gomes, Luísa, Karina, mas quem? Deixa eu ver aqui. Muita gente, né? Deus abençoe vocês, tá? Continue abençoando grandemente a vida de vocês. Beijo, até quinta-feira, gente. Até quinta-feira, se Deus quiser.